E a base não vem falar, você tem que usar tal metodologia. Ela não vai falar isso. Porque a base ela não se ocupou de falar de metodologia, de conteúdo, ela se ocupou de falar de aprendizagens essenciais ano a ano. É isso que a base colocou. Mas, como a base se posicionou num trabalho focado em desenvolvimento de competências e habilidades, não tem como você desenvolver uma pessoa competente somente com aula expositiva. Você não consegue fazer essa pessoa pensar, mobilizar recursos, mostrar que ela sabe fazer, se você não der oportunidade de que ela faça coisas dentro da sala de aula. Eu chego na sala de aula e dou uma aula sobre a Revolução Francesa. Eu dou os conteúdos, eu dou as datas, eu dou os nomes. Como que eu vou fazer para saber se esse menino sabe o impacto da Revolução Francesa, sabe a essência dela, sabe transportar isso para os dias atuais e se ele vai saber usar esses conhecimentos para reformular o seu futuro? Eu vou ter que dar alguma atividade prática, eu vou ter que dar alguma atividade interativa para que ele me mostre isso. Está aí, então, a perspectiva das metodologias ativas. As metodologias ativas nada mais são do que o aluno como participante do processo de aprendizagem. Ao invés dele ter uma aprendizagem passiva, onde só eu estou falando o tempo inteiro e mostrando tudo e só o meu ponto de vista, eu faço com que esse aluno tenha metodologias participativas. Então, embora a BNCC não tenha escrito, você tem que usar metodologias ativas, toda a proposta que ela nos traz, e nas habilidades a gente vai ver muito isso, que o aluno vai ter que analisar, compreender, a habilidade já foca no aluno. Então, eu vou precisar dar voz para esse aluno na sala de aula e ele vai ter que participar. Então, as metodologias ativas são a melhor forma da gente implantar essa nova proposta da BNCC. As metodologias ativas são as metodologias que mais vão dialogar com essa proposta da base. Sabe por quê? Por causa do protagonismo. A gente tem algumas, por exemplo, a rotação por estação. Você faz ali várias estações de trabalho, os alunos vão passando nas estações. Nessas estações, a gente tem desafios diferentes e o aluno vai passando pelas estações e executando essas atividades. Em alguma estação, você põe uma atividade de grupo, de debate. Em outra estação, você põe uma atividade individual. Você misturar as metodologias, sabe por quê? Existem várias formas de aprender. Cada pessoa aprende de um jeito. Então, se as pessoas aprendem de forma diferente, a gente precisa diversificar essa oferta. Outra metodologia também muito bacana é você trabalhar por projetos. Os projetos são uma delícia, porque eles surgem de inquietações dos alunos. Às vezes, um problema que emergiu lá na escola, que os meninos estão com dificuldade, você pode pegar aquilo ali, uma situação, um problema real, e você ir mostrando pontos de investigação para que os alunos possam, ao final, chegar o quê? A uma certa conclusão, trazendo dados. Sala de aula invertida. A gente pode fazer os vídeos ou indicar, você mesmo gravar ou indicar, e tem uma metodologia de sala de aula invertida. Não é só você mandar o aluno assistir. Você vai dar um roteiro de observação daquele vídeo, o que você quer com aquele vídeo, o que o aluno deve observar. Quando ele traz para a aula as dúvidas ou as respostas daquele roteiro, você coloca ali grupos de discussão, para que eles possam partilhar as ideias. E nesse momento, eles vão desenvolver uma competência muito importante, que é construir argumentos. A gente precisa construir argumentos em cima de bases teóricas, em cima de vivências, e a gente precisa desenvolver outras habilidades que a base traz, que é o respeito à diversidade, o reconhecimento da diferença. Pessoas diferentes têm valores diferentes, têm opiniões diferentes, gostos diferentes. A gente tem uma pluralidade no nosso país de religiões. A gente sabe que a religião influencia muito na forma de pensar, influencia nas decisões, no estilo de vida. Eu vou dar um exemplo aqui, porque você vai ver que isso é muito recorrente. A gente tem uma lei que garante aos adventistas o direito de não fazer as coisas no sábado, porque para eles isso é uma crença importante, de guardar o sábado. Isso é valor para um adventista e não é valor para uma outra pessoa. E a gente precisa ali na escola fomentar o respeito às crenças, sabe por quê? No nosso país, a Constituição nos garante o direito de crer
no que a gente quiser. É contravenção penal no país a gente fazer uso de qualquer droga, de qualquer chá, alucinógeno, qualquer coisa desse tipo. Mas a gente tem aí o Santo Daime, que é um pessoal que toma um chá de algumas ervas e que eles, naquele momento que ingerem aquele chá, eles entram ali num momento de relacionamento com o divino. Isso faz parte do corpo de crenças. Portanto, existe um artigo que protege os praticantes do Santo Daime em relação ao uso desse chá, que poderia ser considerado por alguém que fizesse uma batida policial como o uso de um alucinógeno, mas para aquele grupo que tem aquela crença, isso não é. Veja que a gente tem, então, essa possibilidade de trabalhar diversos pontos de vista, reconhecer a diferença e respeitar a diferença. Existe um debate enorme de que o instrucionismo é demoníaco. Existe uma demonização da instrução. A aula expositiva. Tem gente que não gosta da palavra aula. Eu tenho alguns grupos de WhatsApp de educadores, e a gente tem educadores aí de renomes que não gostam da palavra aula. Aula não serve para nada. Vamos abaixo a aula, acabar com a aula. Olha, o que eu quero te dizer? Não há na base nenhuma sinalização de formato. Você pode fazer aula, você pode fazer oficinas, você não pode deixar de garantir os direitos de aprendizagem. Mas em alguns momentos, o instrucionismo faz falta. Em alguns momentos, você tem que receber algumas orientações, algumas partilhas. Vamos entender que um professor, por exemplo, de matemática, ele estudou 4 anos, ele se aprofundou em matemática. E quando ele chega na sala de aula, será que os mesmos saberes que ele tem são iguais àquele aluno ali do ensino médio, que ainda nem passou ainda por um aprofundamento num curso superior? Será que o professor não tem nada a acrescentar? Então, eu não sou uma crítica do instrucionismo. Entenda, a gente não vai fazer educação só de instrucionismo, isso não faz sentido. Mas em alguns momentos a gente tem ali uma forma de trazer alguns aprofundamentos e fazer o aluno pensar e se apropriar. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou fazendo uma instrução. Eu estou dizendo o que é a base, eu estou dizendo o que é a lei, eu estou trazendo artigos, eu estou fazendo interpretações, mas você aí vai também ler os documentos e fazer as suas interpretações. Eu estou te dando uma ideia de planejamento. Você vai construir o seu, mas quando eu te dou essas luzes aqui, parece que as coisas ficam mais fáceis e você, a partir daí, vai criar. Então, o instrucionismo, ele não perde lugar, mas ele não deve ser a mola propulsora e o centro do projeto, como lá no ensino do passado, somente o instrucionismo tinha lugar. Não faz sentido a gente prescindir de uma prática participativa.